O tema desta mensagem é: as igrejas de divisão roubam as ovelhas da anterior denominação. Portanto, é um tema forte. O tema desta mensagem é: as igrejas da divisão roubam as ovelhas da sua anterior denominação. Roubam as ovelhas da anterior denominação. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui uma palavra hoje para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porquê é que elas roubam? Já vamos ver o porquê, mas primeiro de tudo quero que tu abras a tua Bíblia. Glória a Deus. Eu quero que tu abras a tua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. Glória a Deus. A gente já vai ler aqui uma porção para que o nome de Jesus seja glorificado. Portanto, quero que toda a gente abra em João capítulo 10. Já toda a gente abriu, glória a Deus. Diz assim o texto: na verdade vos digo que aquele que não entra no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Salteador e assaltante. Então, quem não entrar pela porta, mas só por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome às suas ovelhas. Aleluia! E as traz para fora. Oricano talabaia. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, vai à frente delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. E disse-lhes Jesus esta parábola, esta narrativa comparativa, porque eles não entenderam o que era que lhes dizia. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: na verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Salteador é assaltante. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a igreja de divisão, ela rouba as ovelhas da outra denominação, da anterior. Por exemplo, sai um indivíduo da igreja IPDA, que é cooperador. Sai e já convida o povo: olha, saiam de lá e venham para cá. Lá não presta, mas aqui é que é bom. Olha, aquele pastor não presta, mas eu sou o bom. É um exemplo. Saem de qualquer outra denominação, saem da Batista, saem da Presbiteriana, saem da Assembleia, saem da Pentecostal, de qualquer outra denominação. Portanto, este é o comportamento dos divisores. Portanto, as igrejas de divisão, elas roubam as ovelhas da anterior denominação. Elas não ganham almas para Cristo. Elas não vão por todo o mundo. Elas vão em cima da anterior denominação. Movidas por inveja, movidas por ciúme, movidas por ódio, movidas por sentimentos de vingança, tudo obra da carne, tudo de carnalidade. Quantos podem dizer amém? Então sabemos que um pastor que sai de uma igreja, falando mal dessa igreja, faz um vídeo e diz: por que razão eu saí, por exemplo, da IPDA? E depois, nesse por que razão, ele não saiu em paz. Vai falar, denegrir a imagem, falar coisas negativas. Não, eu saí de lá, não é? Porque eles me fizeram isto, porque eles ensinam aquilo, porque eles são assim, porque eles são maus, etc. e tal. Vai falar mal. Vai ser um maldizente, vai escandalizar a obra. Primeiro escandaliza as ovelhas que ainda estão nessa denominação e depois ele diz: olha, mas eu vou fundar a minha igreja, venham para a minha, que a minha é boa, aquela não presta. A minha é boa, venham para cá. Saiam de lá e venham para cá. E aquele pastor não presta, mas eu sou o bom. Então, comportamento ladrão. As igrejas de divisão não estão ganhando almas para Cristo, estão
roubando as almas, as ovelhas da anterior denominação. Elas não estão cumprindo o ídolo de Jesus. Elas estão fazendo divisão. Glória a Deus, estão fazendo divisão. Então nós vemos muita gente aí gravando vídeos e áudios para falar mal de igrejas, como por exemplo a IPDA, que até considero uma boa igreja, uma igreja conservadora de doutrina, pode ter as suas falhas, porque não existe igreja perfeita. Mas o que é que acontece? Os indivíduos saem de lá falando mal, denegrindo, fazem um vídeo por que razão eu saí da igreja tal, da IPDA ou de qualquer outra, da Pentecostal, por que razão eu saí daquela igreja. E o que é que as pessoas têm a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, mas porquê é que ele faz isso? Visando construir ou destruir, visando edificar ou derribar, visando ajuntar ou espalhar. Por que razão o indivíduo faz um vídeo a dizer porque saiu da anterior denominação, sendo que nesse vídeo, nesse áudio que ele vai fazer, ele vai denegrir, ele vai falar mal, ele vai relatar factos que podem até alguns ser verdadeiros, mas que não vão edificar quem lá está. Vai gerar escândalo, vai chocar, vai fazer com que as ovelhas, não é, se dispersem, fiquem como ovelhas desgarradas sem pastor, e depois vem ele e se apresenta como o pastorzão, como o bonzão, como o salvador da pátria. Então esse é o comportamento das igrejas de divisão. Elas não estão ganhando almas para Jesus, elas estão roubando as ovelhas de outros apriscos, estão sendo pescadores de aquário. Amém? Fica isto bem claro. Amém? Glória. Igrejas de divisão estão fundamentadas não em Cristo, mas elas estão fundamentadas na sua anterior denominação. Continuando aqui a leitura, amém? Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, o bom pastor vai-te alertar, olha, aquele ali é um falso profeta, aquele ali é um falso mestre, aquele ali é um bode, não é uma ovelha, é um crente bode. Então não os sigais, não creiais em suas palavras, não pratiqueis, aleluia, não pratiqueis os seus ensinos de demónio, não coloqueis em prática as suas doutrinas diabólicas, satânicas. Amém? Então, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, aleluia, quando vê vir, de quem não são as ovelhas, quando vê vir o lobo, deixa que o lobo coma as ovelhas. Amém? Então, assim são os divisores. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Mas não se importam com as ovelhas, importam-se é com lucro, importam-se é com fama, sucesso pessoal. Glória a Deus. Por que razão surgem divisores? Os divisores surgem porque esses indivíduos não querem ser apacentados, não querem ter líder, não querem ter um pastor presidente, eles querem ser o pastor presidente da denominação. E quando veem que não conseguem nada, não conseguem fazer aquilo que eles querem, que é derrubar quem está acima deles, glória a Deus, então eles saem arrastando um povo, não querem sair sozinhos. Por que razão eu saí da anterior denominação? Meu amado irmão, desde quando eu fiz um áudio, ou um vídeo, que eu não faço vídeos, mas desde quando é que eu fiz um áudio dizendo por que razão eu saí da anterior denominação? Amém? Não tenho aqui áudios aqui para falar porque saí. Até porque da anterior denominação eu saí em paz, graças a Deus, e em comunhão. Está em ata. Amém? Nem menciono. Não importa qual é a anterior denominação. Importa é que eu estou ganhando almas. Importa é que eu estou pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo para a salvação das nações. Glória a Deus. Então isso não importa. Agora, quando alguém sai, que não sai em paz e em comunhão, mas sai, quem sabe, saiu rebeliado, saiu disciplinado, saiu porque fez rebelião, saiu porque foi para a disciplina e não aceitou a disciplina, então ele já sai falando mal. Vai fazer um vídeo, um áudio, por que razão eu saí da anterior igreja. Todos esses pastores estão inicialmente no YouTube, na internet, disseram por que razão, eram da IPDA e fizeram por que razão eu saí da IPDA? Não creiais neles. São lobos, são mercenários, é gente que não está edificando, aleluia, não está juntando, mas está destruindo, está espalhando as ovelhas, dispersando o rebanho, dispersando as almas, ou seja, eles estão denegrindo a imagem da anterior igreja, para depois mais tarde darem o bote, como diz o brasileiro, darem o golpe do baú, como diz o português,
o conto do vigário, e abrirem a sua própria denominação, mas não para ganhar almas, mas sim para destruir o anterior ministério e edificar o seu sobre as cinzas do anterior. Não para ganhar as almas que não conhecem a Cristo, mas sim para tirar aqueles que já conhecem, e especialmente que são dizimistas e ofertantes, e alguns obreiros, que é para que o seu ministério cresça. Eles querem ver a destruição do antigo e o crescimento do deles, o qual vai crescer não sabiamente, mas de uma forma enferma, de uma forma cuja estrutura, qual é o fundamento, qual é a base destas igrejas de divisão? A base das igrejas de divisão é os anteriores ministérios, não é as almas que estão lá no mundo, lá fora, nas ruas, não. A base são as ovelhas, é os dízimos dos dizimistas que já estavam na anterior denominação. Então eles são ladrões. Amém? É um comportamento de ladrão, um comportamento de mercenário. Glória a Deus, porque quem concorda com divisão, quem concorda que o lobo venha arrebatar também é um divisor, é um mercenário. Glória a Deus, que apoia os divisores. Então é uma mensagem muito forte, mas é para abrir os teus olhos espirituais. Então, quando tu vês um pastor que saiu, por exemplo, da IPDA, por que razão eu saí da IPDA? Tem aí dezenas, deve ter mais de uma dúzia na internet. Por que razão eu saí da IPDA? E falam mal, e mete o pau, e maldiz, e fala mal, e denigre. E que mesmo que alguns contem algumas situações verdadeiras, que passaram, porque dentro de uma grande casa não há somente vasos para honra, mas há vasos para desonra. Mesmo que eles tenham sido injustiçados, mesmo que haja alguma coisa que viram errado, é uma coisa pontual, não é uma coisa do ministério inteiro, mas eles vão e denigrem todo o ministério, saem de lá porque lá não presta, porque lá é assim, porque lá é errado, e então saem de lá. Isso vai edificar alguém? Não, vai escandalizar. Glória a Deus. Então fica bem atento aos comportamentos dos divisores. Glória a Deus, aleluia. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Racha tacantaraia. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, esta é uma palavra muito forte. Glória. E olha aí. Por que razão eles saem de igrejas verdadeiras, os divisores? 1 João 2,19. Aqui está a resposta. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós, são do diabo. São do maligno, eles não são de Jesus. Amém? São anticristos. Saíram de nós. Comiam na mesma mesa que nós, bebiam da mesma água, participavam da comunhão do pão, aleluia, e do vinho. Oravam connosco, jejuavam connosco, louvavam, adoravam junto na mesma comunhão, evangelizavam connosco, mas de repente aprendiam connosco, aprendiam connosco. Glória a Deus. Mas de repente eles saem do meio de nós. Saíram de nós porque não são de nós. Amém? Não são verdadeiros cristãos, são rebeldes, são feiticeiros. Amém? A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é iniquidade e idolatria, e de fora ficarão os feiticeiros. 1 Samuel 15, 22 e 23, conforme Apocalipse 21, 8 e 22, 15. De fora ficarão os feiticeiros, os cães, os feiticeiros. Não entrarão no reino dos céus. Então, fique bem claro, irmão. Glória a Deus, que uma igreja de divisão, glória a Deus, ela rouba as ovelhas da anterior denominação. É o tema. Igrejas de divisão roubam as ovelhas da anterior denominação. Porquê? Porque estão firmados na rocha, não estão firmados na areia. Edificaram a sua casa sobre a areia. Glória a Deus. E não sobre a rocha. Glória a Deus, alabai, shoyandas, que é Cristo. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, amém? Glória seja dada a Deus. Amém? Então, o comportamento deles é este que Paulo censurou. Glória a Deus. Paulo dizia assim, versículo 19, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém, eu vou ler o contexto para tu entenderes melhor, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, ou seja, os estrangeiros à fé.
os que ainda não aceitaram Jesus, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Já ali está uma igreja. Repara, tem obreiros nas igrejas, dizem, eu fui pregar noutra igreja porque tenho que evangelizar. Espera aí, se tem que evangelizar, vai para a rua, ganha as almas e traz essas almas para dentro da tua igreja. Não precisas de ir pregar a outra igreja. Tu queres é promover. Tu queres é ser famoso. Queres ser famoso, promover a tua própria pessoa. Glória a Deus. Então o obreiro, irmão, está na igreja, se ele quer evangelizar, vai evangelizar as ruas. Vai evangelizar as casas, vai fazer visita nos lados e vai evangelizar as ruas. Glória a Deus. Aleluia. Não vá pregar noutras igrejas e quando o pastor precisa dele nunca está. Porquê? Porque foi pregar a outra igreja, foi visitar outra igreja, foi-se exibir, não é? Foi-se exaltar a si mesmo, como o grande fulano A, B, C, que é usado nos dons. Cuidado. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento já de divisão, porque não é submisso. Quando o pastor precisa, não está. E vive-se, já é um início de divisão. Essa gente vive pregando noutras igrejas e nunca está na sua igreja. Quando o pastor diz para não ir, ele vai na mesma. É rebelde, é desobediente. Amém? Cuidado com esses pregadores, esses pastores, esses obreiros, esses evangelistas, esses homens e mulheres, entre aspas, de Deus, que não cumprem com aquilo que têm que cumprir no seu ministério, mas andam visitando igrejas, vivem visitando igrejas, para pregar, para se mostrar, para se exibir. Dizem que estão ganhando almas. Irmão, ouro e canta lá, ainda que alguém tenha um chamado para evangelizar e até para ir edificar a fé noutras congregações também, tem que estar debaixo da submissão do seu pastor. Só vai quando, aleluia, não fizer falta naquele dia na obra e o seu pastor autorizar. Não é de qualquer maneira. Então tem aí um princípio já de divisão. O obreiro que quer ir pregar noutras igrejas e depois nunca está na sua, quando o pastor precisa dele, não está. E depois vem com a desculpa, estou ganhando almas. Então vai ganhando almas para o seu ministério. Estou evangelizando, vai evangelizar ruas, não é pregar, porque aí está lançando fundamento onde já está. Ali já tem um pastor. Não é para dar o pasto àquelas ovelhas. O que é que tu vais lá pregar? Muitos nem têm chamado para isso, para edificar outros ministérios. Então, se cuidado com esse tipo de situações. Então, Paulo dizia, desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram entenderão. Então, glória a Deus, Cristo nomeou Paulo, não para edificar onde já ganharam alma, onde já está sendo apacentada. Vou lançar o fundamento, vou tirá-la de lá, para ela vir para a minha congregação. Então, isso aí são pescadores de aquário. Comportamento, estão lançando fundamento alheio, ou seja, essas igrejas estão crescendo em cima das outras. Não é? Agora tem igreja IPDA para todo o gosto, é IPDA renovada, é IPDA, eram de onde? É IPDA. Mantiveram o nome IPDA com um objetivo, e vocês já sabem qual. É IPDA primitiva prevalente. É para quê? Para que isso? Amém? Então, há um objetivo oculto. Sim. Glória a Deus, amém? Se a pessoa quer ganhar almas, vai ganhar almas. Não vai fazer vídeos e áudios por que razão eu saí da IPDA, ou por que razão eu saí da Batista, ou da Presbiteriana, ou da Assembleia, ou da Pentecostal, não é? Denegrindo o seu anterior ministério e depois dá o bote, dá o golpe do baú e funda a sua própria igreja e convida o povo que estava na sua anterior denominação para sair e aderir ao seu projeto. Deve-se ter cuidado com os divisores. Isto é um comportamento de divisão. Igrejas de divisão roubam as ovelhas da sua anterior denominação, ou seja, o fundamento delas é alheio, não é um fundamento real, não é um fundamento... Aleluia, porque o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi lançado, o qual é Cristo. Então estão com fundamentos alheios. Aramanagaia, Prai, Shurikosnéria, Araplaplassuricantasnéria. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga amém.
Aleluia, santo é o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém? Qual é a vontade de Deus? É que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Não é? Então, os divisores não entrarão no reino dos céus, a menos que se arrependam da sua rebelião, da sua divisão. Aleluia. Glória a Deus. Quem queira diga aleluia. Amém? Isso é obra da carne, meus amados. Quem queira diga glória, esse comportamento divisor. Amém? O que é que Deus diz sobre isso? As obras da carne, Gálatas capítulo 5. Amém? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Amém? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, isto é obra da carne, meus amados. Obra da carne, dissensão, divisão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo também dizia: porque antes estudou-se quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quer dizer que numa grande casa não há somente vasos para honra, mas há vasos para desonra. E o que é que Paulo disse também, glória a Deus, em Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a tua doutrina que aprendestes, desviai-vos dos tais, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Aleluia! Quem queira diga glória. Hiparamanagasuri cantalamai. Eles promovem o quê? Divisões. Amém? Nós temos que notificar. Fulano saiu da IPDA. Ok. Cada um é livre de entrar e sair da igreja que quiser. Mas saiu em paz? Não. Porque saiu o quê? Fazendo vídeos e áudios, dizendo no título do vídeo do áudio: por que razão eu saí da IPDA? Ok. A pessoa vai ver e vai falar o que é mal. Vai falar mal do seu anterior pastor, do seu líder, do fundador. Vai falar mal da doutrina da igreja. Vai falar mal, vai relatar situações negativas que aconteceram, ou às vezes nem aconteceram. Vai inventar coisas para denegrir ali a imagem, ou vai pegar num caso isolado e já vai falar mal. Então, essa gente está promovendo o quê? Divisão, dissensão na igreja. Amém? E promove a divisão porque é para se basear, para se fundamentar depois no quê? Fundamentar no povo que vai sair da anterior denominação para aderir à sua própria denominação. Então é muito forte esta palavra, glória a Deus. Aramanagai, Oricanta Labastéria, Andalamaya, oh glória. Aleluia. Oricantarai. Olha aí, havia 4 grupos na igreja de Corintos. Rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e parecer. Porque a respeito a vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quer isto dizer, cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então havia 4 grupos. Havia uns que seguiam Paulo. Então eram idólatras do apóstolo Paulo. Havia outros que eram seguidores de Apolo, idolatravam Apolo, porque era um pregador também eloquente, né? Tinha uma grande retórica. Outros eram seguidores de Cefas, que é Pedro.
Então, eles idolatravam o apóstolo Pedro. E havia uns que diziam, não, mas nós é que somos de Cristo. Eles achavam que todos eles achavam que estavam certos. E ninguém estava certo, estavam todos errados. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado entre vós ou fostes batizados em nome de Paulo? Xaramaia. Dou graças a Deus que nenhum de vós batizei, senão eu queria explicar. Então, Paulo aqui fez umas perguntas para eles. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes batizados em nome de Paulo? Quem diz em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de Apolo? Amém? Então, eles estavam todos errados. Estavam todos errados. Glória a Deus, estava tudo na carne. Não estava nenhum deles no Espírito. Olha aí. 1 de Coríntios, Rabashodokovanagasteria, capítulo 3, diz assim. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias, nem agora tão pouco podeis. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, por dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não sois porventura carnais. Quem é Paulo e quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aramanda Laia. Só até aqui, meu irmão. Então, para tu entenderes, estas igrejas de divisão, aleluia, elas estão fundamentadas na sua anterior denominação. Elas não estão fundamentadas no ide de Jesus. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho toda a criatura. Estão fundamentadas do que? Na anterior. Tem vários ministérios, por exemplo, o indivíduo saiu em rebelião. Saiu porque era rebelde, não obedecia. Foi disciplinado, saiu. E abriu uma igreja para ele, como começou a convidar o povo. E abria igrejas mesmo, porta com porta ao lado. Na mesma rua. Mas de propósito, já com o interesse de sacar o povo que estava na outra para que a sua crescesse. Então estamos aqui a falar algo muito tremendo. Igrejas de divisão. Elas estão fundamentadas na sua anterior denominação. Elas roubam as ovelhas da anterior denominação. São ladrões. Estão na carne. Têm inveja, têm ciúme, têm ódio, têm rancor. Não perdoaram o seu pastor, anterior pastor. Não perdoaram o irmão, não perdoaram o obreiro, não perdoaram o missionário, não perdoam, guardam rancor, têm desejo de vingança e fazem isto por inveja. Tal como, aleluia, Ricantalabastéria, os irmãos de José venderam, aleluia, Ricantalabastéria da Maia, venderam José, glória a Deus, soltou ele por 20 moedas de prata, por inveja venderam José, porque José era um homem que Deus usava em sonhos, em interpretação, porque o seu pai gostava mais de José do que deles. Reparamastéria, então eles por inveja venderam José a uma tribo de ismaelitas, quem queria diga glória. E ele foi escravo, levado escravo para o Egito. Glória a Deus. Então, e Jesus também não foi traído por Judas. Judas tinha certamente inveja de Jesus. O diabo entrou nele. Então esses indivíduos fazem divisão. O indivíduo que era obreiro era cooperador. Alguns nem cooperador eram, porque eu conheço muito bem a Igreja de Deus em Amor. Tenho grandes amigos lá. É um bom ministério. E sei muito bem que muita gente nem era cooperador. Muitos que agora abriram igrejas e se intitulam pastor tal, apóstolo, missionário, nunca foi nada. Na igreja IPDA era apenas um membro de banco. Aleluia. Outros eram apenas cooperadores, mas de cooperador agora já viram pastor. Porquê? Porque fundou uma igreja. Quando estavam lá, já falavam mal do seu ministério. Já falavam mal da IPDA. Alguns deles tinham canais no YouTube e já estavam falando mal da IPDA. Denegrindo a própria denominação. Se essa denominação tivesse um controle sobre isto, teria verificado esses vídeos, esses áudios e teria de dizer, ó fulano, tu não és membro desta igreja, eu sou, então tu não és cooperador aqui, não és obreiro, tu vais para a disciplina. Falaste mal da tua denominação, vais ter que remover esse vídeo ou tirares do teu canal do YouTube. Mas não foi nada disso feito, ele não foi para a disciplina. Então essa gente continua a falar mal, de repente saem e fazem um vídeo, um áudio a dizer por que razão eu saí da IPDA. Glória a Deus. Por que razão eu saí da IPDA?
Aleluia. Escandalizando ainda mais a obra do Senhor. Haramanda Glaya Playa Suricantas Nera. Olha aí o que é que diz a Bíblia sobre os escândalos. Entristecendo os irmãos. Aleluia. Sharamanda Glaya Playa Suricantas Nera. E Jesus disse assim, em Lucas 17, e disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que se pusessem ao pescoço uma moda de atafona e fosse lançado no mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, ai daquele por quem vêm os escândalos. Glória a Deus. Agora vais a Romanos 14. Estão escandalizando as ovelhas, não estão ajuntando, estão espalhando. Como disse Jesus. Aleluia. E para a Managassaia, Jesus disse assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então o que é que eles estão fazendo? Estão espalhando as ovelhas. Estão indo contra o próprio Cristo. Estão fazendo escândalo. Aleluia. E ai daquele por quem vier o escândalo. Em Romanos capítulo 14 também fala uma palavra muito interessante e pertinente para este estudo bíblico. Amém? Diz aqui a palavra: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece, escandalize ou sem fraqueza. Então estão escandalizando, estão fazendo tropeçar. Primeiro, o indivíduo, glória a Deus, sai em rebelião da igreja de onde era. Na igreja onde estava já não era submisso ao pastor, já falava mal do pastor e da denominação. Às vezes até público e nas redes sociais. Sai da denominação, faz o quê? Um vídeo para quê? Por que razão eu saí da IPDA ou de qualquer outra igreja boa, pentecostal, seja qualquer uma outra, amém? Faz um vídeo, um áudio a denegrir a imagem. O que é que vão fazer? Vão fazer com que os irmãos que estão nessa denominação, as ovelhas que permanecem, se tropecem, escandalizam e se enfraqueçam. E depois de escandalizar as ovelhas e entristecê-las, diz assim: olha, eu vou abrir o meu ministério, agora vem para a minha igreja. Aquela lá não presta, onde tu estás, mas esta é que é boa. Aquele pastor não presta, está em pecado, mas eu é que sou o santão aqui da parada. Amém? Glória a Deus. Então é esse o comportamento dos divisores. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Sharamandagaya, Suricantas Drianda, Rovalamachodokovasnéria. Amém? Elas são iniciadas por indivíduos divisores. Amém? Esses divisores, eles estão descritos em Judas. Na carta a Judas diz o seguinte, glória a Deus: glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Toda a carta fala do comportamento destes falsos mestres, destes falsos profetas, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores. Amém? Estes são murmuradores, comportamento dos divisores, queixosos da sua sorte, então eles vivem-se queixando, blasfemando do que não entendem, como dizia Pedro, blasfemam daquilo que não entendem, não é? Blasfemando das dignidades, das autoridades dos verdadeiros ungidos do Senhor, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências e cujas bocas dizem coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por causa do interesse, por um motivo interesseiro, ou seja, admirando as pessoas por causa do dinheiro ou por causa da pessoa sair daquela igreja e vir para a tua. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos malignos, ímpios, impuros. Estes são os que assim mesmo se separam. Tem traduções disso. São estes os que causam as divisões. Eles se separam de onde estão. Causam as divisões. São sensuais e não têm o espírito. Então qual é o espírito que opera no falso profeta? Naquele, aleluia, que saiu de uma igreja falando mal e funda uma nova denominação convidando o povo. Não é o Espírito Santo, é o espírito do erro, do engano. Amém? Glória a Deus. Então é para alertar a igreja do que está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Eles prometem fazer melhor que os anteriores.
Não é? Olha, eu vou fazer melhor. Não é? Tem uns que dizem assim, eu vou ser o sucessor do Davi Miranda. Deus me revelou que eu vou ser o sucessor. Tu vais ser o sucessor de nada. Tu vais ter que converter a Jesus. Parar de palhaçada e de idolatria também, porque isso também demonstra a idolatria ao falecido Davi Miranda. Era um homem de Deus, sim, mas não deve ser idolatrado. Amém? Tu tens que imitar a Cristo. Aleluia. Então é uma verdadeira palhaçada. Não vai haver sucessor para Davi Miranda, meu irmão. Davi Miranda foi um homem que marcou uma época. Poderá haver homens tão usados ou até mais do que ele. E alguns estão no anonimato. Mas Deus não quer exaltar homens, Deus quer exaltar a sua glória. Deus não quer dar a sua glória a ti. Amém? Então tem gente aí dizendo abobrinha, vais ser o sucessor de nada. Não vais suceder a nada. Meu, estás calado, tu estás buscando a glória para ti. Que aqueles que já seguiam o falecido venham-te a seguir, apenas isso. Provérbios 25:14. Como nuvens e ventos não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Ou se gaba de coisas que não pode fazer. Amém? Então não vai suceder nada. Amém? Não vai suceder nada. Isso é tudo conversa para boi dormir. Glória a Deus. Amém. Então, o modus operandi deles é assim. Eles falam mal dos outros. Eles blasfemam. E depois falam bem de si mesmos. Buscam a sua própria glória. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eles falam mal dos outros. Aleluia. E falam bem de si mesmos. 1 Pedro 2:12, vamos aqui ler alguns versículos. 1 Pedro 2. Amém? Não é 1 Pedro 2:12, não. É, glória a Deus, vamos aqui para... Aleluia, santo é o nome de Jesus. Vamos aqui, 2 Pedro, amém? Versículo 10. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, ou seja, dos ungidos, do seu anterior pastor. Amém? Então eles blasfemam. Glória a Deus, eles falam mal daquilo que não entendem. E o que é que diz Tiago? Primeiro eles falam mal. Olha, IPDA não presta, mas a minha igreja que eu vou fundar é que é boa. Olha, o pastor de IPDA, o dirigente, não, a diretoria está tudo impecável, mas eu é que sou um santo. Então é esse o comportamento diabólico dos maldizentes para destruir não só a IPDA, mas outras igrejas. Estou a citar a IPDA porquê? Porque eu conheço muita gente lá e temos assistido que muitos dos que saíram, infelizmente, não saíram em paz. Porque saísse em paz não fazia vídeo. Por que razão eu saí? Ou se fizesse, por razão eu saí, só falava bem. Olha, saí, é uma bênção, mas Deus deu-me outra direção e tal, explicava, porque me chamado para um local onde não havia IPDA, não é? Mas geralmente quem está num ministério bom tem um chamado, Deus vai continuar a usar nesse ministério. Então, não ia fazer um vídeo falando mal da sua denominação. Cuidado, meu. Aleluia. Xaramandagai. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só que é legislador da lei e juiz. O que pode salvar e destruir, tu porém que julgas ao teu próximo. Tu porém, quem és que julgas a outrem, julgas ao teu próximo? Naramastéria. É forte. Capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Glória a Deus. 1 Timóteo 6:10. Vamos agora a 1 Timóteo 6:10. Aliás, não é 1 Timóteo. Glória a Deus, quem queria diga glória. 1 de Coríntios. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte.
O 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os quê? Os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a pessoa que fala mal do seu próximo, do seu irmão, ele vai para o inferno se não se converter. Amém? Agora, primeiro eles denigrem a imagem do seu anterior pastor, da sua anterior denominação, do seu anterior ministério, da sua anterior igreja, dos seus anteriores obreiros, que eram co-obreiros juntamente com eles, dos seus anteriores, denigrem a imagem de tudo, da instituição. Glória a Deus. E depois falam bem de si mesmos. Depois passam, falam, lá não presta, mas aqui, nesta que eu vou fundar, aqui é bom. Olha, aquele pastor não presta, mas eu é que sou bom. Onde é que isso está registado? Está registado no Evangelho de João, capítulo, vamos ver aqui o primeiro, capítulo 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória, andará machuri cantará managaia, ruva lá managashaya. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Amém. Isto é forte. João capítulo 5, versículo 41. Aleluia. Eu não recebo a glória dos homens. Nós devemos imitar a Cristo. Cristo não recebia a glória dos homens, eles buscam a glória dos homens. João capítulo 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia. Então, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. E não buscámos, diz assim, olha aí. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usámos de palavras lisonjeiras, nem nunca houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscámos a glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Glória a Deus. Então é bem clara esta palavra. 2 Coríntios 10, 12 e 18. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque não ousámos classificar-nos nem comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento, ou seja, estão cegos. Aleluia, cegos espirituais. Oricanta la manaia, ripa la baia, peraí. Xaramandagaia, playa suricantas néria. Aquele, porém, que se gloria e glorie-se no Senhor, porque não é provado aquilo a quem si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então tem por aí pastores, tive aí um pastor que disse assim, eu nunca vi Deus usar tanto um homem como me usa a mim. Eu nunca vi Deus operar tanto nas outras igrejas como opera na igreja, disse o nome da denominação da igreja dele. Então isso é vanglória. E esse indivíduo era apenas um cooperador da IPDA que fundou a igreja dele. Amém? Então ele se exaltou e a soberba precede a queda e a altivez a ruína do espírito. Provérbios 16, 18. Deve-se ter cuidado. Então, meu irmão, sai dessas sinagogas aí, sai desses profetas aí divisores, estes pastores divisores. Amém? Porque ficou aqui provado por A mais B neste estudo que as igrejas de divisão estão fundamentadas na sua anterior denominação. Portanto, porquê? Porque elas roubaram as ovelhas da sua anterior denominação. Elas não estão ganhando almas no mundo, aí fora, que estão perdidas no mundo, mas estão sacando as ovelhas da sua anterior igreja, da sua anterior denominação. Aqui fica a palavra, se tu tens este comportamento, é hora de te arrependeres, pedires perdão a Deus e parares.
Confessares e abandonares. E se tu segues essas igrejas, desses pastores, é hora de sair dessa sinagoga, dessa Babilónia, se estás iludido pelos falsos profetas, pelos divisores que falaram mal do teu pastor e tu foste atrás da divisão, ele saiu da igreja, tu também vais atrás. Então tu estás seguindo o homem, não a Deus. Mas ele era usado. Não importa se ele era usado. O indivíduo pode ser usado nos 9 dons, em cura divina, operação de milagres, seja no que for, em profecia. O indivíduo sai de uma igreja falando mal e tu vais atrás, saíste, foste atrás de um indivíduo que saiu falando mal, tu estás debaixo de maldição, estás a ser apacentado por um bode, não por um pastor. O espírito do erro já está nessa denominação. Não é? Tu estás recebendo unção, que unção é que estás a receber? É complicado. Então o engano já está na vida desses homens, dessas mulheres que saíram do seu ministério e fundaram outro. Aleluia, fundaram outro, mas não para ganhar almas, mas para denegrir a imagem do anterior e entristecer as ovelhas que lá estão e fazê-las sair, sacando-as e tirando-as, roubando-as para dentro da sua própria denominação. Portanto, eles querem edificar a sua igreja sobre as ruínas do seu anterior ministério. Então aqui fica a mensagem, é hora de conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagadas as vossas transgressões e venham sobre vós os tempos do refrigério. Faço minhas as palavras do apóstolo Pedro. A minha voz ainda não está a 100%. Continuem a orar por mim, para a honra e glória do Senhor, para que eu possa pregar com acutilância e louvar ao Senhor. E que o diabo seja repreendido no nome de Jesus e que Deus venha abrir portas para os irmãos. Amém.